Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos ver um ataque fortíssimo que deverá ser jogado por jogadores agressivos. Chama-se o ataque Loli e é uma alternativa mais do que viável ao ataque Fagatel ou Fried Liver. Nós já tínhamos visto este ataque e no fim deste vídeo vocês vão chegar à conclusão que este ataque Loli é mais preciso e é mais mortal do que o Fried Liver. Bem, espero que gostem. Até já, pessoal. Portanto, esta linha começa por E4, E5, cavalo F3, cavalo C6 e depois do bispo C4, aqui as pretas vão optar não por bispo C5, que é a gioco piano, mas sim a defesa dos dois cavalos. E em seguida, para jogar o ataque Loli, as brancas vão começar pela linha do ataque do cavalo, que é uma linha que pressiona o peão de F7, e a ideia basicamente é forçar as pretas a jogar D5, fechando aqui a diagonal do bispo. Mais à frente eu vou mostrar-vos umas linhas alternativas. Há aqui uma muito interessante que é o gambito de Traxler, que é com o bispo C5. Mas bem, portanto, depois das pretas jogarem D5, que objetivamente será o melhor lance para as pretas, então as brancas vão capturar com o peão e, na verdade, as pretas vão cometer um erro, que é capturar o peão com o cavalo. Na verdade, aqui as pretas devem ou jogar o cavalo para A5, ou jogar B5, ou mesmo jogar o cavalo para D4. Capturar o peão tem de dar derrota às pretas. Portanto, isto aqui, se virem a história, portanto, as bases de dados e também as análises dos engines, vão ver que esta posição já está ganha para as brancas. E a linha do Fried Liver consiste no sacrifício direto em F7. Bem, esta linha objetivamente deverá ganhar até à volta dos 2000 de elo. Pronto, principalmente se o vosso adversário não conhecer isto. Contudo, a melhor forma de continuar será jogando o D4. Agora, eu antes de seguir aqui para o Loli, eu gostava de mostrar-vos o porquê deste cavalo ser altamente duvidoso, este sacrifício aqui direto. É que, na verdade, existe pelo menos uma linha forçada que garante às pretas pelo menos a igualdade. Portanto, aqui a ideia desse Fried Liver, a Fagatel, eu vou chamar de Fried Liver por uma questão de coerência com os vídeos que já foram feitos. A ideia é pressionar o cavalo que tem em D5, mas existe esta linha em que o rei vai defender, as brancas vão jogar o cavalo para C3, as pretas criam pressão em C2 e depois da dama jogar para E4, defendendo o peão e pressionando o peão, as pretas vão jogar C6, brancas expulsam o cavalo, obrigando a recuar para A6, e depois de D4, o problema é que, claro, se as pretas tentarem agarrar-se ao peão, vão perder o jogo. Mas aqui existem algumas ideias interessantes. Uma delas é jogar o cavalo para C7, a outra é jogar pura e simplesmente o rei para D7. E eu analisei esta posição bem a fundo, com engines, também sem engines, com a malta do Twitch, e a conclusão que nós chegamos é que isto, lá está, é muito difícil de jogar para as pretas. Contudo, existem defesas sempre para o jogador das pretas e, portanto, se o jogador das pretas jogar isto corretamente, terá pelo menos igualdade. Por exemplo, só aqui para mostrar rapidamente, se o bispo tomar, peão toma, dama toma, cheque, e a questão é que, por exemplo, isto em competição já aconteceu algumas vezes e os jogadores das pretas têm jogado o rei para C7, perdendo o jogo devido ao cavalo, obviamente. E aqui temos este problema que perde material para as pretas. E as pretas perdem o jogo. Agora a questão é que as pretas podem jogar o rei para E8. E bem, esta posição ainda dá um ponto a mais para as brancas, que vai ser o ponto que vai ser recuperado agora. E o problema é que depois de dama E7, as aparências iludem. Dá a sensação que as brancas estão melhor, mas isso é um mito, não é verdade. Na realidade as pretas estão melhor porque as pretas têm par de bispos contra bispo e cavalo. As brancas têm um peão
em D que não está a fazer nada de especial e na verdade o argumento de que este cavalo está lateralizado é um argumento que não se aplica porque o cavalo rapidamente pode entrar no centro. São apenas dois lances. Ou seja, esta posição é uma posição perfeitamente jogável para as pretas. E a questão é que, à medida que a gente vai analisando isto, voltando aqui atrás, só para mostrar outras, por exemplo, o peão toma, nós, à medida que vamos analisando, nós chegamos à conclusão que as brancas nunca têm uma vitória forçada. Porque, por exemplo, se as brancas tentam forçar este avanço, cavalo de C5, e mesmo que este bispo dê cheque, existe sempre bispo D6. E, mais uma vez, esta posição não só não está a ganhar para as brancas, como as pretas conseguiram manter um ponto de vantagem. Mas, só aqui para mostrar mais algumas linhas. Em vez do bispo capturar, o cavalo toma. Então, se o cavalo tomar, mais uma vez, peão toma, e depois da dama tomar, voltamos a jogar o rei para C7, e agora aqui a questão é que, mesmo com dama A5, peão avança, dama toma peão, as pretas têm bispo D6 e, mais uma vez, este jogo dá uma ligeira vantagem às brancas, mas é ligeira, muito ligeira, porque dama toma G7 e é essa a vantagem, mas agora temos dama E7 cheque, dama toma, bispo toma e lá está, as brancas nesta linha que é a única que consegue uma vantagem de um ponto, as brancas têm uma vantagem de um ponto, numa posição em que as brancas têm peões e as pretas têm uma peça, ou seja, será sempre uma posição muito assimétrica, muito quebrada, ou seja, este jogo está longe de estar concluído e ganho para as brancas e já estamos no lance 18. Ou seja, esta é a ideia que eu quero dar-vos do Fegatello, do Fried Liver, é que realmente este ataque não é a forma mais precisa de jogar esta posição. Agora, lá está. Humanamente, isto será muito difícil de defender, porque está implícito que o jogador das pretas, para conseguir aguentar esta posição, só vai conseguir aguentar se tiver estudado com engines, não é? Porque, humanamente, eu acho mesmo muito difícil aguentar isto. A não ser que sejam, sei lá, top 10 mundial, top 100, pronto, vá lá. Mas é mesmo difícil. Agora, em vez disso, o que é que eu recomendo? Eu recomendo o lance D4. E este sim é que é o ataque Loli. Portanto, na primeira parte, a ideia era provar o porquê do Fegatello ser duvidoso. Agora, vou tentar convencer-vos de que este ataque Loli é mais preciso, é mais forte e mais importante do que isto. Vou tentar provar-vos que este ataque é mais fácil, ok? E, portanto, neste vídeo, nós vamos ver basicamente as linhas críticas. Ou seja, vamos deixar para o fim as linhas em que o peão toma e o cavalo toma e vamos começar por ver as linhas de bispo F5, bispo E6 e, por que não, B5, ok? Portanto, a ideia será ver, já agora, e H6, ok? Pronto, que são linhas absurdas, mas que merecem ser vistas. Portanto, vamos ver 6 linhas, recapitulando, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, vamos começar então pelo lance H6. Antes de mais, o objetivo das brancas ao jogar o peão para D4 basicamente é garantir que o cavalo não é obrigado a sair da casa G5. Isto porque a dama estava a apontar para o cavalo e assim já abriu o bispo e o cavalo não vai cair. E, portanto, muitas vezes o pessoal que joga de pretas entra em pânico e joga H6. E agora a ideia do jogador das brancas será jogar um misto do Fried Liver, mas com uma diferença, é que o facto de haver o peão em D4 fará com que esta diagonal seja aberta mais rapidamente. Então, vamos lá. As pretas, ao avançar em H6, estão a debilitar a diagonal das casas brancas. Então, nesta posição, na verdade, eu posso sacrificar o cavalo em F7 e depois do rei tomar o cavalo, aqui eu já terei dama F3. Mas com uma diferença, é que após
o rei jogar para E6, eu aqui vou continuar com o cavalo C3 e só para mostrar a diferença. Depois das pretas jogarem o cavalo para B4, na realidade, nesta posição, nós já temos D toma E muito forte e eu gosto muito deste lance. Dama E4, que parece que é exatamente igual, mas é diferente. Porque a diferença é que o lance C6 já não aguenta. Porque aqui é mais rápido capturar. Mas a gente não pode capturar. Primeiro expulsamos à semelhança da linha do Fagatel e depois do cavalo recuar para A6, então aqui vai começar a festa e nós vamos primeiro capturar o cavalo, as pretas tomam com o peão e depois disso já podemos tomar o peão E5 e mesmo que o rei fuja para F, bispo toma D5 e a diferença é que a nível material este jogo está igual, mas nesta linha em particular as pretas foram obrigadas a jogar H6 e este H6 é suficiente para atrasar o desenvolvimento do jogador das pretas e isto faz com que as brancas tenham um ataque decisivo. Só para mostrar-vos, depois do rei ir para G6, bem, este jogo tende a estar ganho para as brancas. Isso porquê? Porque, por exemplo, podemos jogar bispo E4, o rei volta para F7 e, bem, será que isto aqui dá repetição? Acho que não. Deixem-me só confirmar aqui. Ok. Dama G3 e mesmo que o rei tente vir para aqui, isto vai acabar em mate, porque agora temos bispo E4 com ideias de rei em G8 e dama B3. Já me tinha esquecido da teoria, pessoal. Isto às vezes acontece. Peço desculpa por isso. E portanto isto é mate imparável. Por outro lado, o rei fugir para F6 não será muito melhor, porque nós temos dama F3. Portanto, eu penso que não vale a pena nós esticarmos muito esta variante, porque realmente este rei está à deriva e mesmo que o ataque branco falhe, que não falha, porque se vocês jogarem corretamente isto não falha, as brancas não estão a perder a nível material, ok? Vamos então aqui atrás. Portanto, a conclusão que se tira é que este lance H6 é um erro e não deverá ser ponderado. Na verdade, as pretas já estão perdidas, mas há linhas que ainda poderão dar alguma luta. Umas dão mais luta do que outras. A segunda linha que vamos ver é a linha de B5. E a linha de B5 também não pode dar luta. Isto porquê? Porque a ideia do B5, na realidade as brancas podem tomar, mas existem lances mais fortes do que este. Dama H5. Qual é o plano de dama H5? Simples. É dar mate. E depois da dama defender, por exemplo, em D7, isto para garantir que o bispo consegue sair, este bispo, não é? A ideia será, agora que esta dama está restrita e este bispo tem problemas em desenvolver-se, a gente toma o peão de B5. Qual é a ideia? Simples. Tomar o cavalo. Isto obriga as pretas a jogar o bispo para B7 e depois de bispo B7 já posso tomar mais um peão. Ou seja, nesta linha as pretas estão todas encolhidas e as brancas já têm, neste momento, 2 pontos de vantagem. Esta posição pode continuar com G6 e depois de, por exemplo, dama F3 ou dama E2, que é o lance que gosto mais, as pretas aqui deverão estar quase a desistir. Isto porquê? Porque nós podemos recuar a dama para F3. Já agora, dama E4 não é o lance mais preciso, mas também poderá ser jogado. Dama F3 é mesmo a melhor forma de jogar, porque na verdade, nesta posição, agora as brancas podem trocar material e deverão estar completamente ganhas, porque têm 2 pontos a mais e as pretas não têm qualquer perspectiva de criar contra-jogo. Ok, vamos então aqui à próxima linha. As conclusões que tiramos até agora são que H6 é mau e B5 também. Então vamos continuar com isto. Portanto, bispo F5. Existem alguns malucos que jogam bispo F5. E o argumento que eles têm é que estão a desenvolver o bispo e vão querer criar pressão na casa de C2.
Aqui, na realidade, a minha sugestão é que vocês tomem. Claro, este cavalo está seguro e depois de, só para mostrar, este cavalo tomar, claro, isto perde imediatamente porque o bispo toma o cavalo, uma vez que está a ser protegido pela dama, dando 3 pontos de vantagem ao jogador das brancas. Por outro lado, a alternativa poderá ser jogar o cavalo de D para B4. O plano, lá está, é o plano de criar pressão no peão de C2. Claro, se eu trocar, estou a complicar muito a minha vida, porque estou a dar uma coluna às pretas e este peão continua a ser um problema. Contudo, eu posso primeiro fazer um lance intermédio e dar cheque, capturando o peão de F7. Este cheque dá-me um segundo peão de vantagem, obriga o rei a não recuar e depois recuo para B3. Porquê o lance B3? Simples, porque agora o bispo está a proteger o peão e eu não tenho problemas nenhuns em não fazer roque, uma vez que esta posição já está a dar 2 pontos a mais para as brancas. Isto pode continuar com o cavalo D4, mas as brancas têm sempre recursos. Têm o cavalo A3 e mesmo que as pretas tentem forçar com torre em D8, nós podemos jogar bispo D2 e as brancas aqui terão de estar bem, porque o ataque das pretas falhou, as pretas já não têm plano, eu vou continuar com C3 e tenho 2 pontos a mais. Ou seja, a conclusão que nós podemos chegar deste lance de bispo, recuem um lance a mais, deste bispo F5, é que esta linha é má, ou seja, H3 é mau, B5 ainda é pior, bispo F5 tem mais potencial do que os 2 lances anteriores, mas também, efetivamente, perde o jogo. Agora, eu tinha dito no início, mas lembrei-me agora, há malucos também que jogam isto, ok? Portanto, na realidade, ainda vamos ver também essa linha. E agora, aqui nesta variante, a ideia vai ser semelhante à de H6. Isto porquê? Porque as pretas querem fazer roque no lance seguinte e nós não podemos deixar que o rei preto faça roque, porque queremos atacar e queremos atacar violentamente. Então como é que vamos fazer isso? Bora, é o sacrifício temático. Cavalo toma F7. O cavalo toma F7 dá um duplo, obrigando o rei a tomar, e agora novamente nós vamos ter o lance dama F3, criando pressão aqui no cavalo e obrigando este rei a defender em E6. É claro, se o rei não defender, bispo toma cavalo e a posição estará ganha. Isto vai continuar novamente com o cavalo de C3 e depois de, nesta linha, o cavalo tomar D4, então aqui há uma pequena diferença. É que nós podemos tomar o cavalo e o material está igual, mas a diferença é que este rei está muito inseguro, está muito exposto e esta posição, por exemplo, isto não é uma grande ideia porque existe dama H5, que é a linha de entrada da bruxa, o seu peão avançar, portanto isto complica muito o jogo. E por outro lado, se o rei for para D6, aqui penso que será perfeitamente normal jogar, por exemplo, dama G3, ou mesmo dama para D3, evitando aqui o ataque. E, bem, este rei está muito inseguro no centro. Nós queremos que o rei esteja longe do centro, protegido atrás de peões. E, bem, este rei não está a obedecer a nenhum desses critérios. E, portanto, esta posição deverá ser muito complicada de defender para o jogador das pretas. Ou seja, a conclusão que podemos tirar é que também o bispo em S7 é muito duvidoso. Falta-nos ver 3 linhas. Nós estamos a acelerar nestas primeiras porque são linhas um bocadinho mais absurdas. Em todo o caso, pessoal, se quiserem, eu poderei criar depois um vídeo específico sobre alguma variante que vocês queiram ver mais em detalhe, ok? Portanto, próxima linha temos bispo E6. E agora, bispo E6 tem mau aspecto, não é? Tem mau aspecto porque o cavalo pode tomar. E, na realidade, este lance pode ser feito ou o roque e os dois vão cair no mesmo por transposição de lances. Aqui por uma questão de desenvolvimento eu faria roque,
Isto porquê? Porque se as pretas jogaram um bispo para aqui, eu assumo que não vão jogar novamente o bispo, não é? E depois das pretas capturarem, por exemplo, o peão de D4 com o cavalo, agora a ideia será pressionar esta coluna. Como é que eu faço isso? Simples. Este peão está desprotegido, logo eu vou jogar torre. Eu gosto bastante de torre. Isto obriga a cavalo C6. Isto porquê? Porque a minha ideia passa por capturar. Aqui podemos ver duas hipóteses. Uma é o cavalo em C6, a outra é F6. Vamos começar pelo F6. E F6 é um erro grave por causa disto, ok? Isto porque a malta tinha sugerido esta linha e assim, só para esclarecer qualquer dúvida que possa existir. Em relação à hipótese, por exemplo, de cavalo em C6, agora, na verdade, eu já posso tomar o bispo e obrigando as pretas a piorarem a sua estrutura de peões. E, bem, depois de dama H5, que nem é o lance mais recomendado, não é? Porque o lance mais recomendado é o cavalo de C3, mas eu penso que dama H5 deverá dar argumentos mais do que suficientes ao jogador das brancas para jogar isto para a vitória. Isto porquê? Porque as pretas estão com um jogo passivo, limitam-se a defender a posição e a estrutura de peões é bem pior. Agora, por exemplo, a diferença é que nós temos a dama em H e, portanto, depois deste cavalo tomar, nós podemos tomar com a dama, por acaso parece-me um erro, mas podemos tomar com o peão B e aqui, depois do bispo jogar para C5, a dama já pode tomar E6, obrigando à troca e garantindo um ponto de vantagem. Agora a questão é que isto não é apenas um ponto de vantagem. Só para mostrar, dama toma, bispo toma. E, bem, mesmo que as pretas joguem torre F8, a gente joga torre A2. E a questão é que este não é apenas um ponto de vantagem. É que este peão está isolado e as brancas têm par de bispos, ok? Portanto, este peão é uma questão de tempo até cair, porque eu poderei forçar a longo prazo, por exemplo, tirar o rei e forçar coisas destas, e as pretas não têm grandes perspectivas de criar contra-jogo. Em todo o caso, até agora, de todas as linhas que nós vimos, esta deverá ser a linha que dá mais hipóteses às pretas, contudo, eu considero pouco ambiciosa. Já agora, se, portanto, nós vimos a linha do roque, se o cavalo tomar diretamente, depois do peão toma, as brancas pura e simplesmente fazem roque, e por exemplo, se as pretas jogarem do mesmo modo, esta linha, dama H5, como já repararam, vai dar ao mesmo, mas com uma pequena diferença, é que este peão pode cair. Portanto, nesta linha, a dama toma E5 e isto obriga a dama F6 e depois da dama tomar, cavalo toma, as brancas vão jogar cavalo, por exemplo, para A3, eu penso que é jogável, ou mesmo cavalo de C3. Isto porquê? Porque mesmo que este cavalo tome o peão, nós temos o lance bispo G5 e, claro, se o cavalo tomar, tomamos o cavalo, atacamos a torre e cai o cavalo a seguir, ou seja, o cavalo não pode tomar. Por outro lado, se a torre for para... se o rei for para F7, a torre seria mal, claro. Então aqui jogamos a torre de A para C. E lá está, mais uma vez, as brancas têm a melhor estrutura de peões, têm par de bispos contra par de cavalos e, portanto, têm mais argumentos do que as pretas. Contudo, fica ao vosso critério se vocês quiserem jogar esta posição de pretas. Eu, sinceramente, eu penso que esta posição não é jogável, ok? Portanto, continuando. Portanto, isto foi a posição inicial. D5, peão toma, vem aqui. D4, portanto, nós já vimos que bispo E6 é também duvidoso. Já vimos H6 é muito mau. B5 ainda é pior. Bispo F5 não aguenta e, portanto, bispo E6 deverá ser até agora a linha com melhores perspectivas para as pretas, mas mesmo assim dá vantagem às brancas. Agora, também vimos aqui o bispo E7 que pura e simplesmente não aguenta a posição. Agora falta-nos ver duas continuações. Uma é a captura do peão D4 com o peão e a outra é a captura do peão de D4 com o cavalo. Vamos primeiro aqui à captura com o peão.
Na verdade, esta captura com o peão também é um erro para as pretas. Isso porquê? Porque agora as brancas não precisam de fazer sacrifícios manhosos, porque as pretas não vão fazer roque a curto prazo, e como tal, primeiro vou fazer roque, e aqui há várias continuações, mas todas são duvidosas, não é? Uma poderá ser o cavalo de C para E7, a outra o cavalo de C para E5, para tentar de algum modo destabilizar o bispo, a outra poderá ser o bispo para E7. E já agora o bispo para E6 também. Isto acaba por fazer também um apanhado um pouco de algumas linhas que nós já vimos, não é? Vamos começar por exemplo, o bispo E7. Se as pretas jogarem bispo E7, aqui, lá está, temos o tema do Fagatel, do Fried Liver, mas com uma diferença. É que aqui nós vamos conseguir recuperar imediatamente o material, o nosso rei está seguro porque já fez o roque e, portanto, esta posição será muito mais agressiva do que o Fagatel. Na verdade, isto pode continuar ou com Dama H5 ou Dama F3, por uma questão de vermos linhas também diferentes. Já sabem, F3, já sabem qual é a continuação. Vamos ver H5 só para mostrar algo novo. H5, as pretas jogam G6 e depois de bispo toma cavalo, na verdade, este bispo E6 será um erro gravíssimo. Isto porque existe Dama F3 e depois do bispo jogar para F6, bispo toma bispo, rei toma e, bem, torre cheque e isto é muito mau aspecto e lá está, este rei não está seguro. E a nível material, ao contrário do Fagatel, as brancas não estão a perder a nível material. Agora vamos ver aqui a outra linha. Voltar aqui um pouco atrás, porque, claro, nesta posição as pretas não precisam de jogar o bispo para E6. Em vez disto, podem jogar, por exemplo, rei para E8, que é estranhíssimo, mas também aquela linha do Fagatel é estranha. E nesta linha a gente joga dama para F3, obriga a torre F8 e depois deste lance, na verdade, podemos capturar o cavalo, peão toma e depois dama toma C, dando aqui um duplo, mas é provisório, porque o bispo pode jogar para D7. Agora a questão é que este rei preto não está seguro em lado nenhum, este peão também está frágil e, portanto, a gente joga dama D5 e depois de bispo F5, claro, podemos trocar ou não, não há necessidade de trocar. Aqui a ideia será, por exemplo, jogar ou dama C6 ou dama C4 e esta posição é uma posição favorável para as brancas, tem um peão a mais, o rei está seguro, não tem problemas na estrutura de peões, as pretas têm mais uma ilha, portanto isto aqui terá de estar pior para as pretas, ou seja, é mais uma linha que não convence. Vamos então aqui atrás, portanto já vimos que o bispo em E7 não resulta. Em relação, a gente vai ver as linhas de cavalo no fim, portanto, em relação aqui à linha do bispo em E6, pura e simplesmente jogamos torre E1. A vantagem da torre E1 é que prega o bispo, portanto o bispo não pode sair porque o rei também está no centro, e bem, depois de dama D7 para tentar fazer roque longo, na verdade isto não dá em nada. Isto porquê? Porque as brancas têm um sacrifício espetacular, mesmo muito bom. Malta do YouTube, se quiserem, podem colocar no pause o vídeo e tentem descobrir onde é que está o tático. Este tático é muito, muito bonito. Isto na verdade é um tático duplo, ok? E é um sacrifício duplo, na realidade. Malta do Twitch, podem colocar aí no chat, já sabem que eu depois digo se estão certos ou não, ok? Portanto, aqui o lance é cavalo toma F7, lindíssimo. E, claro, isto obriga ou a lance de dama ou a lance de cavalo. O mais óbvio é, se a dama tomar, é claro, cai o cavalo imediatamente e o bispo não pode capturar porque está pregado. Apesar do material estar igual, bem, depois do cavalo D8, que é o único lance, dama toma D4, as brancas já têm mais um ponto, mas efetivamente, isto a nível posicional, as brancas terão de ter uma vantagem muito maior devido ao seu desenvolvimento. Por outro lado, se o rei tomar o cavalo, isto é mais bonito ainda, porque primeiro damos cheque com a dama, o tema é sempre o mesmo, e depois do rei fugir para G8, então
sacamos mais um sacrifício de torre. Isto porquê? Porque se a dama tomar, bispo toma cavalo e a dama está perdida. Ou seja, seria uma forma muito fixe de concretizar uma posição numa partida clássica, não é? Já agora, um pormenor que eu não tinha dito, nós ainda esta semana eu vou fazer a análise de uma partida jogada pelo Bobby Fischer, em que o Bobby Fischer dá um amasso descomunal a jogar o quê? A jogar o quê? O ataque Loli, ok? Portanto, eu mostro depois. E provavelmente amanhã já devo fazer esta análise. Portanto, conclusão que se tira, pessoal, é que portanto, esta linha com o bispo em E6 também não pode ser jogada. Restam-nos duas variantes, portanto já vimos esta também. Portanto, esta aqui do bispo em E7, saca-se o sacrifício também, portanto vai dar ao mesmo. E portanto, agora falta o cavalo aqui e o cavalo aqui. Se as pretas jogarem o cavalo para E7, agora nós fazemos o lance poderoso, hiper poderoso, dama H5. Isto aqui é a ameaça de mate 1. Isto obriga a G6 e depois de G6, dama F3. Continuamos portanto, a ameaçar mate. E, bem, F5 já abre muito o rei, não é? Abre aqui um pouco estas casas. Por outro lado, jogar o bispo para E6 também complica muito o jogo. Eu posso mostrar também o F5 já agora. Isto porque agora o bispo está a ser atacado pelo cavalo e pela torre. E portanto, depois de, por exemplo, a dama jogar para D6, para tentar tirar o rei do centro, cavalo toma, criando um peão atrasado e, na realidade, bem, esta posição terá de estar ganha. Existe este lance, bispo G5, o que faz com que este roque longo seja, no mínimo, duvidoso, porque agora este cavalo não pode sair, este peão também está aqui pregadíssimo e, portanto, posso jogar o cavalo para A3 para ameaçar a dama. E, bem, a nível de estrutura de peões, as pretas estão pior, porque têm mais uma ilha e este é um peão atrasado. Além disso, as pretas têm um par de cavalos e as brancas têm um par de bispos. E o rei não está seguro, ok? Em todo o caso, esta será uma das linhas mais interessantes que nós vimos até agora, ok? Novamente, pessoal, se quiserem depois que eu aprofunde alguma linha num vídeo, digam qualquer coisa e eu poderei criar também então um vídeo só sobre uma linha bem ao pormenor, porque estas linhas, se a gente aprofundar este vídeo, terá certamente 3 ou 4 horas. Agora, finalmente, nesta linha nós temos... já agora, esta aqui também não é boa e eu posso mostrar-vos porquê. Portanto, temos também a linha do cavalo em E5, e esta linha do cavalo em E5 também é duvidosa. Isto devido ao evidente torre E1, que prende o cavalo. Isto obriga a defender. Por exemplo, F6 é muito duvidoso, porque o cavalo pode recuar. Na verdade, pode recuar. E temos também o lance de dama toma D4. Portanto, tanto um como o outro são muito bons. E as pretas estão todas atadas, não é? As pretas estão aqui a muito maus lençóis. Depois de, por exemplo, dama D6, cavalo toma E5, peão toma, e novamente dama H5, e se esse peão avançar, dama toma E, dama toma, torre toma, cheque, e este jogo está perdido. O cavalo, mesmo recuando, as brancas têm, lá está, têm praticamente o jogo ganho, porque bispo em G5 evita o bispo a jogar e mesmo após este lance o bispo consegue progredir, torre F, pura e simplesmente bispo toma e por outro lado se a torre for para H7 as brancas podem tranquilamente continuar o seu desenvolvimento com cavalo D2 e em seguida jogando a torre para E1. Ou seja, conclusão pessoal, esta linha também não é boa para as pretas. Já agora, eu vou-me lembrando aqui das linhas e portanto, já agora posso mostrar-vos também o motivo pelo qual o bispo C5 também não é jogável. Na verdade, este bispo não é jogável porque este rei pode fazer roque e então eu faço sacrifício de cavalo. Rei captura e depois deste lance, dama F3, novamente temos o mesmo ataque
E é claro, este rei não pode vir para aqui, porque se o rei for para E6, torre E1, e bem, isto vai acabar muito mal, porque devido a este lance, cavalo E5, então nós agora temos bispo F4. É claro, o cavalo não pode sair, porque o rei está no centro. E a ideia da outra linha, de jogar o rei para D7, na verdade não traz nada de bom para as pretas, porque a dama pode tomar o cavalo e depois de bispo D6 eu pura e simplesmente posso tomar mais uma peça e neste momento estarei com mais 3 pontos de vantagem, o rei preto novamente está exposto e as brancas não correram qualquer tipo de risco. É claro que nesta posição em concreto a vantagem branca é mais do que decisiva, ok? Então vamos aqui recuar. A conclusão, pessoal, é que a capturar com o peão também é muito mau e não poderá dar qualquer argumento ao jogador das pretas. Finalmente, para acabar, nós temos então a linha de cavalo toma D4. E, bem, a ideia das brancas ao jogar o tal D4 é garantir que o cavalo está protegido, não é? O cavalo está a ser protegido pelo bispo e também é ficar à espera que este cavalo tome. Isto porquê? Porque em seguida as brancas têm C3 e, por exemplo, se este cavalo fugir para C6, por exemplo, aí as brancas poderão tomar com o bispo e, bem, as brancas têm 2 pontos de vantagem e um ataque brutal, não é? Mas a questão é a seguinte, é que nesta posição o argumento das pretas é que as pretas não vão tirar o cavalo. E as pretas podem jogar aqui ou B5, ou H5, ou F6. Portanto, são estas as ideias que poderão ser colocadas em prática. Em jogos, normalmente o H6 é o mais comum. Portanto, a gente vai começar pelo H6, seguimos para o F6 e depois terminamos no lance B5. Então, se as pretas jogarem H6, a ideia será semelhante à do Friedliber, ou seja, cavalo sacrifica e depois do rei tomar, peão toma cavalo e, bem, mesmo com este lance C6, pura e simplesmente as brancas jogam o cavalo e a nível material este jogo está igual, mas com uma diferença, é que as pretas não fizeram roque e o rei está exposto, ou seja, eu penso que as brancas têm mais hipóteses de ganhar este jogo que as pretas. Tenho dito isso o vídeo inteiro, mas é verdade, vocês. Isso é verdade. Agora, voltando aqui atrás, e vamos ver então a segunda linha. Se as pretas jogarem F6, que não é um lance muito normal, não é? Porque abre aqui a diagonal, aqui nós vamos capturar o cavalo. E na verdade eu acho que isto é muito duvidoso, porque obviamente se o peão F tomar, aqui pura e simplesmente podemos fazer roque e a estrutura de peões das pretas está completamente partida, não é? As pretas têm um ponto a mais, mas bem, é um peão que vale pouco, não é? É um ponto que vale pouco e não, isto não me inspira muita confiança. Por exemplo, depois de C6, torre E1, pressiona o peão, depois de bispo D6, eu posso agora continuar com o tal lance de H5, G6, dama toma, e só para mostrar o que é que acontece, se dama toma, bispo toma, roque e D toma, e aqui na realidade as brancas terão um ponto a mais e eu depois até às tantas jogo cavalo C, pressiono o cavalo, portanto este jogo está muito bom para as brancas e portanto entre o lance H6 e o lance F6 eu diria que o lance H6 é ligeiramente melhor do que F6. Finalmente temos a linha de B5. E aqui, se as pretas jogarem B5, e acreditem, isto já foi jogado várias vezes, eu não estou a ver linhas absurdas, eu guiei-me pelo que acontece mais frequentemente através do Opening Tree, através da Chess Base, portanto uma série de ferramentas que eu tenho e portanto este lance B5 é jogado e aqui o problema é que a maioria das vezes os jogadores tomam o cavalo, mas na verdade este lance é um erro,
porque este lance dá iniciativa às pretas, porque, só para mostrar, se este bispo tomar, a dama toma e agora está a criar pressão no peão de G e as brancas vão ter de fazer um lance defensivo. Mas se as brancas jogarem o bispo para D3, então aqui estarão bem. Isto porquê? Porque após este cavalo de sair, o bispo vai conseguir capturar o peão, partindo completamente a estrutura das pretas. Aqui isto já aconteceu e portanto o lance H6 foi jogado e incrivelmente os jogadores das brancas nesta posição sacrificaram o cavalo. Na realidade, vocês, não há necessidade de sacrificar o cavalo porque o rei não vai a lado nenhum. Em vez disto, quer dizer, também podem sacrificar, mas o que eu sugiro é que em vez disso joguem dama H5. A ideia é pressionar com mais uma peça, ameaçar mate e obrigar ou a peão toma ou a dama, por exemplo, dama E7. Só para mostrar, se o peão tomar, dama toma torre, provisoriamente as brancas têm um ponto a mais e depois de, por exemplo, cavalo E6, bem, aqui nós podemos capturar o peão de B5, trazendo mais um peão à nossa vantagem e, portanto, as brancas aqui têm 2 pontos a mais. Voltando então aqui atrás, portanto, é claro que isto depois tem jogo. Na outra linha da dama E7, a ideia das pretas é defender a casa F7, mas na realidade agora nós já podemos sacrificar o cavalo. Isto porquê? Porque se a dama tomar, aqui, pura e simplesmente, bispo G6 ganha a dama. E a dama não vai a lado nenhum. Por outro lado, se as pretas não capturarem o cavalo e jogarem o cavalo para F6, aqui isto será um pouco complicado. Isto porquê? Porque as brancas têm um tema tático. As brancas podem jogar cavalo D6, dando um duplo, portanto um duplo muito bonito, e depois do rei jogar para D7, na verdade, cavalo toma bispo. E claro, se o cavalo tomar... estas setas não estão a ajudar. Se o cavalo tomar, este cavalo pode tomar a dama. Poderá tomar a dama. Por outro lado, se a dama fugir para E6, então aqui nós também tiramos a dama para... por exemplo, aqui há duas ideias. Podemos partir a estrutura primeiro, que é giro, mas não há necessidade. E recuamos a dama para D1 e isto obriga as pretas a tomar. E se as pretas tomarem, é claro, aqui nesta posição, nós podemos primeiro tomar o peão com o bispo e o cavalo não pode tomar devido à presença do rei. E se as pretas jogarem C6, então, bem, agora podemos recuar o bispo e ainda vamos ganhar um cavalo a seguir. Ou seja, nesta posição em concreto, as brancas já estão a ganhar por um ponto e ainda vão conseguir ampliar a sua vantagem. Portanto, esta posição está também ganha. Portanto, vamos então aqui voltar atrás e, portanto, já vimos as linhas... ok, exato, já vimos estas linhas de B5 com H6. Agora, mais o que é que as pretas podem fazer? As pretas podem fazer, por exemplo, jogar bispo E7. A ideia é criar pressão no cavalo que está em G5. Mas aqui, na verdade, novamente, nós não precisamos de complicar o que é fácil. Peão toma cavalo e se o bispo tomar o cavalo, nós pura e simplesmente podemos tomar o peão, garantindo a igualdade, pelo menos para já. E também isto obriga a rei F8. Isto porquê? Porque se o bispo tapar, na verdade, bispo toma D7, já complica. E de que maneira? Porque se a dama tomar, o bispo toma o bispo. Por outro lado, se o rei tomar, pura e simplesmente, dama G4 ganha uma peça. Porque nós temos 2 peças a atacar o bispo. Portanto, em vez disso, este lance terá de ser jogado. Lá está. Mais uma vez, as pretas não fazem roque. E, bem, depois de capturar o peão, as brancas não fizeram nenhum lance assim abismal, não fizeram nenhum lance absurdo e conseguiram ficar com um ponto de vantagem. Podem fazer o roque, não têm problemas na estrutura, enquanto as pretas têm, e esta posição será muito fácil para as brancas e não tão fácil para as pretas. Agora, continuando nesta linha, mais o que é que pode acontecer? Portanto, já vimos o H6, já vimos o bispo E7, podemos ver também
a linha que, na minha opinião, será a linha mais promissora para as pretas, e assim deixamos para o fim, na minha opinião, a única linha que objetivamente poderá fazer frente a um jogador que não esteja bem preparado, que é a linha de cavalo F4. A ideia das pretas é muito simples. A ideia é tapar o caminho do cavalo para conseguir capturar a peça branca, não é? E agora aqui, na verdade, a melhor forma de continuar isto é mesmo jogando o bispo para E4. Isto porquê? Analisei essa posição ainda há pouco, durante algum tempo. Se as brancas tomarem primeiro, na verdade vão estar a desperdiçar uma vitória fácil. Porque toma F, e agora depois do bispo dama toma G5, bispo toma A8, e agora o problema é que, bem, isto poderá continuar com dama E5 e o rei já não faz roque. Agora, é claro, as brancas estão melhor na mesma, têm um ponto de vantagem e portanto, esta posição será sempre mais difícil para o jogador das pretas do que das brancas. Em todo o caso, eu penso que é bem mais fácil jogar esta posição com bispo E4. Isto porquê? Porque agora, depois de dama toma cavalo, nós vamos tomar o cavalo com o bispo. E claro, o nosso bispo está a defender a casa G2 e se este peão capturar, agora já temos a torre limpinha, garantindo que ficamos com um ponto de vantagem e na verdade isto está bem, está mesmo muito bem. Porque agora dama E7 e a diferença é que a gente pode jogar o rei para F1 ou, se vocês forem loucos o suficiente, podem jogar o rei para D2. Rei D2 é um lance ao meu estilo, mas também ganha, porque só para mostrar, a ideia é jogar a torre para aqui e o rei em C1 também estará seguro. Em todo o caso, se vocês não quiserem acelerar o vosso ritmo cardíaco aos 200, podem jogar o rei F1, que parece-me perfeitamente jogável. Portanto, rei F1, cavalo E6 e agora bispo C6 já garante uma série de trocas, porque o único lance é bispo e agora dama toma, bispo toma, rei toma e as brancas têm um ponto de vantagem e com uma diferença novamente é que as brancas têm uma estrutura de peões melhor porque as pretas têm peões dobrados. Portanto, isto também é vantajoso para as brancas. E, sinceramente, fiz a asneira aqui, tenho de colocar a posição inicial, desculpem lá. Eu acho que é vantajoso para as brancas, novamente, e, contudo, esta é uma posição que eu acho que será das melhores posições que nós vimos até agora. Portanto, a linha era esta. Depois temos então aqui o tal lance C, bispo recua, cavalo F e agora bispo E. E eu acho que isto é promissor porque realmente se as brancas fizerem a geneira, por exemplo, se trocarem a ordem dos lances, as pretas poderão aqui ter argumentos devido à pressão que existe por parte do cavalo e da dama, ok? Portanto, a posição era esta. Depois então da dama E7, a tal linha do rei em F1 também deverá ser muito simples devido à vantagem na estrutura de peões, a vantagem a nível de desenvolvimento e aqui até, lá está, esta linha troca uma data de peças e depois de cavalo D2 temos um jogo super tranquilo. Agora é claro, se vocês não forem fortes a jogar finais, arriscam-se a perder o jogo, isso é óbvio, mas eu posso garantir-vos que a nível de avaliação posicional, vocês aqui já têm um ponto de vantagem a nível estático e também têm alguma vantagem posicional, ok? Portanto, malta, resumindo e concluindo, nós hoje vimos o ataque Loli, começamos por ver que o ataque Fegatelo não é o ataque mais forte, portanto este ataque não é o ataque mais forte, porque infelizmente existem linhas para as pretas que conseguem garantir a igualdade. Contudo, estas linhas são tão complexas que, na minha opinião, só mesmo com a ajuda de um engine é que vocês conseguem empatar ou mesmo ganhar o jogo. E, portanto, seguimos, devido a isto, para a linha do ataque Loli.
E a linha do ataque Loli consiste neste avanço de D4. Esta linha é jogada maioritariamente por mestres internacionais, grandes mestres, porque é malta que sabe o que é bom e o que é mau. Se eles jogam, acreditem, não pode ser mau. E a prova disto é que o Bobby Fischer teve algumas vitórias com precisamente o ataque Loli. E isto amanhã, de certeza que a gente vai ver uma partida e vai ser colocada tanto no YouTube como no Twitch, ok? Portanto, malta, não percam. E portanto, nós analisamos uma série de linhas, umas mais absurdas do que outras. Isto é absurdo. Isto também. Isto é altamente duvidoso. Isto é apenas um blunder. E chegamos à conclusão que isto também perde, também não pode dar hipótese. E chegamos à conclusão que do lado das pretas só há duas continuações que permitem às pretas sonhar com um empate. E estas são bispo E6 e cavalo toma peão. Eu pessoalmente penso que bispo E6 é duvidoso demais para ser jogado. Isto porque parte completamente a estrutura de peões. E, portanto, se houver aqui na assistência alguém suficientemente louco para jogar isto de pretas, então, na minha opinião, a única linha que deverá ser tomada em conta é a linha de cavalo e, portanto, cavalo toma e depois de C3, B5, bispo, D3, cavalo F4, na minha opinião, é a única linha que deverá ser tomada em conta e mesmo assim, se for bem jogada do lado das brancas, dará um ponto de desvantagem, ok? Portanto, bem pessoal, por hoje ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Portanto, este vídeo serve de complemento ao Fegatelo. Vocês neste momento devem estar todos confusos a pensar, então porquê é que mostraste o Fegatelo primeiro e depois o Loli? Simples. Porque se vocês repararem, uma pessoa para jogar corretamente o ataque Loli tem de ter os conceitos do Fegatelo. E portanto, este ataque Loli é um upgrade, é um melhoramento do ataque Fegatelo. E portanto, a minha sugestão é, se vocês ainda não conhecerem o ataque Fegatelo, vocês cliquem aqui em cima, ok? E vejam, estudem com muita calma. Eu penso que consegui incluir neste vídeo as linhas principais todas. Se tiverem alguma dúvida, malta, coloquem nos comentários. Pessoal do Twitch, a malta do YouTube nos comentários, pessoal do Twitch, coloquem aí no chat. E, se for necessário, eu poderei criar mais um vídeo de complemento e criar uma parte 2 para o ataque Loli. A minha ideia é criar este vídeo apenas, mas se até pode acontecer, porque isto já me aconteceu com o Fried Liver, com o Fegatelo, até pode haver a necessidade de criar mais um vídeo caso haja alguma linha aguda que permita às pretas garantir a igualdade, ok? Bem pessoal, hoje na verdade é um dia de festa. Eu gostava de agradecer mais uma vez à malta do YouTube. Bem pessoal, já são 600 pessoas a seguir o canal. Isso deixa-me muito satisfeito. Eu gostava de agradecer a todas as pessoas que acreditam no canal, acreditam neste conteúdo, apoiam ativamente e não se esqueçam, se vocês gostam dos vídeos, pessoal, ajudem o canal a colocar gostos, porque estes gostos depois ajudam os vídeos a serem também disponibilizados a mais pessoas devido ao famoso algoritmo do YouTube, ok? Em relação à malta do Twitch, pessoal, já são quase 200, malta, é sempre a subir e já sabem, diariamente são colocados vídeos tanto no YouTube como são feitas transmissões em direto através da plataforma Twitch, ok? Bem pessoal, caso a gente... Pronto, eu vou publicar amanhã outra vez mais um vídeo, mas caso vocês não assistam, eu gostava de desejar a todos umas boas festas e até amanhã. Tchau, tchau pessoal!